Oi, pessoal, estou passando aqui para mais uma aula da pedagogia sistêmica nessa jornada, em que professores e pais estão se dando as mãos, para que a gente possa caminhar de forma mais leve, mais saudável, para que a gente possa enfrentar o nosso trabalho dentro da sala de aula de uma forma mais alegre, mais prazerosa, Então, hoje, nessa aula, eu venho falar sobre a ordem. A ordem ela é muito importante, É uma das leis naturais, ou leis do amor que o Bert considera, Essa lei ela é fundamental para que todas as relações possam se desenvolver a partir disso. E o que significa ordem, Ou hierarquia, É interessante. Alguns autores trazem como ordem, outros trazem a palavra hierarquia, É importante salientar que nós estamos falando da mesma coisa. Aqueles que vieram antes, eles têm precedência no sistema. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês, assim, sobre essa questão de ordem. Vamos imaginar os pais e os filhos, Os pais, eles são maiores e os filhos são menores nessa hierarquia, porque os pais deram origem aos filhos, os pais deram a vida aos filhos. Então, nessa hierarquia, nós temos essa desigualdade. Os pais estão acima dos filhos e eu olho eles como os grandes, porque foram eles que nos deram a vida, e os filhos são os pequenos. Em uma relação entre irmãos, eles estão numa relação de igualdade. Porém, aquele filho mais velho, ele tem precedência ao filho mais novo. Precedência, não é preferência, precedência, tá? Mas numa relação entre irmãos, nós vivemos numa relação de igualdade, certo? E quando eu olho para minha filha, para os meus filhos, eu sou a grande da relação, eu sou a maior da relação, E minha filha é pequena, por quê? Porque eu dei a vida a ela. Então, é uma questão de hierarquia mesmo, Dentro do sistema escolar, nós precisamos respeitar essa hierarquia para que o sistema funcione de forma adequada. Todas as vezes que eu vou transgredir essa hierarquia, eu vou causar, além de uma exclusão, que é o que nós vimos na aula de ontem, Eu causo também um desequilíbrio nesse sistema. E isso vai acarretar o quê? Conflitos e sofrimentos. Isso traz sofrimento para o sistema, porque ele acarreta conflitos, tá? Então, assim, a hierarquia, ela permite que o sistema consiga ter uma ordem para que ele funcione naturalmente. Então, os mais velhos, eles têm o quê? No meu sistema, eu os vejo como os grandes, os meus avós, os meus tataravós. Então, a vida veio deles. Então, existe uma hierarquia até que a vida chegue até mim. E na escola, se a gente for observar isso na escola, nós temos o quê? Nós temos a diretora, nós temos depois as vice-diretoras, depois nós temos a supervisora ou coordenadora pedagógica, depois vem nós, professores, certo? Então, assim, em relação a professor e direção da escola, a direção da escola está acima na hierarquia. E eu preciso respeitar essa hierarquia, Existem muitos casos, eu lido com isso no dia a dia, de professores querendo transgredir essas ordens, aos pedidos, as regras que a diretora às vezes impõe. Isso é um problema, isso traz problema para o sistema, isso traz consequência para todos que estão envolvidos no sistema. Então, é muito importante, eu posso argumentar, eu posso até sugerir algo, mas eu preciso respeitar sempre essa hierarquia. Todas as instituições existem essa hierarquia e eu preciso olhar para o meu superior, para a minha diretora, como a grande, e eu, diante dela, eu sou a pequena. Na hierarquia, eu sou menor que ela. Dentro da sala de aula, entre professores e alunos, os professores são os grandes e os alunos são os pequenos. Os professores dão e os alunos recebem. Essa é a lei, essa é a ordem natural das coisas. Aline, mas eu vou te perguntar, e quando eu coloco pais, professores e alunos, qual é a hierarquia?
E aí, gente? Se fosse ao vivo eu queria ver a opinião de vocês. Bom, nessa hierarquia entre pais, professores e alunos, nós temos que os pais são maiores do que os professores. Porque se não fosse os pais desse aluno, não teria esse aluno. Então, diante dos pais, eu sou menor. E o meu aluno é menor do que eu e do que seus pais, né? Ele fica numa relação menor nessa hierarquia. E pais ficam acima dos seus professores. Dentro da sala de aula, então, eu olho para o meu aluno e eu vejo através dele os seus pais. É interessante isso. Olha, gente, eu vou falar para vocês, assim, ó, a pedagogia sistêmica, ela é apenas um caminho bastante ousado para que a gente possa trabalhar de forma leve, tranquila, prazerosa, alegre e que faça sentido esse processo de ensino-aprendizagem, porque ele precisa fazer sentido não só para o aluno, mas ele precisa fazer sentido para nós, enquanto professores, né? Porque senão o nosso trabalho perde sentido, porque senão a gente perde o fio da meada, né? Então, assim, realmente, educação sistêmica, pedagogia sistêmica, ela vem para ampliar as possibilidades de comunicação entre professor-aluno, entre professor e pais de aluno, entre os professores e a direção da escola. Então, a pedagogia sistêmica vem nesse sentido. E quando eu respeito a ordem, eu consigo trazer esse respeito mútuo, eu consigo trazer equilíbrio ao sistema. É interessante, né, isso. Eu brinco sempre isso com os meus alunos, né? E uma das frases que eu repito sempre, para mim e para eles: aqui eu sou apenas a professora. Não é que naquele momento eu esteja lavando as mãos sobre alguma coisa que esteja acontecendo, mas eu preciso me posicionar como professora. Ali eu sou apenas a professora, não posso querer tomar o lugar de ninguém do sistema dele, nem de mãe, nem de tia, nem de avó, nem de irmão, né? Nem de madrinha. Então eu preciso estar no meu lugar. E uma das formas de estar no meu lugar é entender bem essa hierarquia, né? Respeitar essa hierarquia. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês hoje. Bom, gente, nessa hierarquia, vamos falar agora dos meus colegas também professores. Como que funciona essa hierarquia? Bom, essa hierarquia em relação aos meus colegas professores, aqueles que vieram antes, os professores mais antigos, eles têm precedência no sistema. Então, nós estamos numa relação de igualdade, mas eles vieram antes, então eles têm precedência nesse sistema e eu preciso respeitar, né? Uma das coisas que eu olho para os meus colegas que estão quase aposentando, a maioria das vezes, né? Que estão ali ainda trabalhando comigo, eu olho e eu agradeço em silêncio, só aqui na minha cabeça e no meu coração. Obrigada por ter tornado o caminho mais fácil até aqui. Né, de uma forma inconsciente, eles tornaram esse caminhar até aqui um pouco mais fácil para mim. Eles abriram os caminhos, né, para que nós hoje pudéssemos fazer o nosso papel, eu, Aline, professora. Então, assim, eu sempre olho para eles e isso me traz muita paz, né, gente? Eu tô dividindo aqui com vocês a teoria do que eu estudei, do que eu estou estudando e a prática do que eu estou conseguindo aplicar na minha vida e na escola que eu trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu tenho praticado e é algo que tem me deixado muito em paz, tanto com o grupo, com o sistema, quanto comigo mesma. Eu agradeço eles em pensamento, digo obrigada, vocês tornaram o caminho mais fácil para mim. Gratidão, né? Muita gratidão por isso. E em questão dessa hierarquia também, gente, é interessante, assim, a Marianne Frank, no seu livro, que ela descreve Você é um de Nós, né, que é o livro, ela descreve para nós que na sala de aula dela, ela colocou seus alunos em ordem de nascimento. Aquele que nasceu primeiro veio antes, então ele senta primeiro. E assim por diante. E aí ela fala que nesse momento, quando ela fez essa experiência na sala de aula, que ela colocou seus alunos de acordo com a data de nascimento, de precedência, né, aquele que veio antes,
Ela conta no livro que eles conseguiram aprender melhor, eles conseguiram se manter mais tempo focados, concentrados, a disciplina na sala de aula mudou completamente e a própria atmosfera ali naquela sala de aula, ela também, né, teve uma mudança, ficou mais agradável, ficou um clima mais leve, mais respeitoso. Por quê? Porque quando o meu colega que nasceu primeiro está no lugar dele dentro da sala de aula, eu vejo ele como ele é e como ele veio antes, que ele tem precedência, eu o respeito. E ele se sentindo respeitado, ele olha amorosamente para o seu outro colega. E aí, gente, isso muda as relações dentro de uma sala de aula. Por quê? Dentro de uma sala de aula nós temos N sistemas. E esses sistemas, o meu aluno reflete na sala de aula o sistema familiar dele, o sistema familiar que ele traz de casa. E aí o que acontece? Muitas vezes acontecem conflitos, discussões, brigas, bullying, apelido, né? Como se diz, quando não, agressões físicas mesmo, né? Então, quando o meu aluno, quando essa sala de aula está em ordem de precedência, existe um equilíbrio nesse sistema dessa sala de aula, existe um respeito por aquele que veio antes. O meu aluno, ele vai para o seu lugar e diz, aqui eu estou bem porque eu estou no meu lugar. E eu vou trazer também, gente, uma experiência minha, né? Em relação a essa questão de hierarquia mesmo na vida. Quantas vezes nós, enquanto filhos, achamos que sabemos o que é melhor para os nossos pais? Quantas vezes nós, filhos, julgamos os nossos pais e queremos determinar que eles façam ou não façam determinada coisa ali, determinada ação. Por quê? Porque nós achamos que nós é que sabemos o que é melhor para eles. Quem nunca fez isso? Ah, mas eu faço isso por amor e cuidado. Tudo bem, que arrogância, né? Eu já fui essa pessoa arrogante por muito tempo, por muitos anos. Eu fui uma pessoa que eu achava que eu sabia mais do que eles eram ultrapassados e que eu sabia que minha mãe tinha sim que fazer atividade física. O que é isso? Que absurdo! Atividade física, uma coisa tão saudável, tão útil, tão como se diz, essencial para o ser humano. Gente, eu queria obrigar minha mãe a fazer atividade física, de chegar e falar assim, mãe, vamos ali comigo? Aonde? Não, vamos aqui só na porta. E fazer minha mãe caminhar comigo. Que arrogância minha, que arrogância. Eu vim dela, ela me deu a vida e eu achando que eu é que sei o que é melhor para ela. Olha que arrogância, eu saio do meu lugar de pequena e quero ficar grande diante dela. Está errado. Isso traz problemas para nós, isso é pesado para nós enquanto filhos. Nós não podemos fazer isso. A gente fica sobrecarregado, a gente se sente mal porque nós estamos fora do nosso lugar. O meu lugar de filha é um lugar de pequena, é um lugar onde eu concordo com a vida dos meus pais do jeito deles, do jeito que é. Eu não preciso aceitar. Aceitar parece uma coisa assim, vou ter que aceitar, vou engolir goela abaixo. Não, não é isso, eu só preciso concordar com tudo o que foi, do jeito que foi. Né? Interessante isso, muito interessante, porque eu preciso respeitar aqueles que vieram antes. Um trabalho muito bacana, que depois nós vamos fazer uma aula só sobre dinâmicas sistêmicas para a gente trabalhar dentro da sala de aula. Eu vou trazer isso aqui para vocês. É algo que a gente faz uma genealogia. Quando eu faço uma genealogia, que eu vou buscando os meus avós, o nome dos meus avós, dos meus bisavós, e quanto mais longe eu conseguir ir nessa genealogia, nessa árvore genealógica, melhor para mim. Por quê? Porque eu consigo colocar todo mundo no lugar e eu assumir o meu lugar de pequena diante desse sistema, né? Meu lugar de pequena diante dos meus pais, dos meus avós. Existe uma hierarquia e ela precisa ser respeitada, né? Isso é muito importante. E quantas vezes a gente faz essa transgressão, né? Quantas vezes nós permitimos que os nossos filhos falem para nós o que nós devemos fazer? Isso é comum.
Eu tenho uma filha de 12 anos. Quantas vezes eu ouvi a opinião dela e eu falei, como se ela fosse a grande da relação. Isso traz prejuízos para o sistema, isso traz prejuízos para a própria saúde dela. Isso é pesado para ela, ela não consegue carregar isso, está fora do seu lugar. Nós precisamos o tempo todo nos policiar para voltar para o nosso lugar. Uma das coisas também que hoje eu até anotei para trazer para vocês, que eu estava lendo no livro, né, Você é um de Nós, da Marianne Frank, que ela fala assim, que aquele aluno que gosta muito de mudar de lugar, a gente sempre tem, né? Aquele aluno que tá sempre no lugar errado, ele nunca tá no lugar que a gente colocou, ele tá sempre ali, mudando. Um ou dois sempre estão mudando. E aí ela traz isso e ela explica que essa vontade de estar sempre mudando de lugar é uma vontade de fuga. Né? Ela explica que é uma sensação de fuga, essa criança está sempre fugindo de algo, de alguma situação, fugindo do seu próprio sistema para não conseguir olhar para ele. Geralmente são crianças que têm às vezes problemas com os pais, né? Por não conhecerem os pais, não conviver com os pais. Então ele não se sente ali no seu lugar, então ele está sempre fugindo, buscando algo, né? É como se fosse uma busca para esse aluno. E é importante que a gente tenha esse olhar para que a gente possa detectar esse aluno, para que a gente possa ter um olhar diferenciado para ele. Aquele aluno que está sempre mudando de lugar, não é porque ele quer fazer bagunça, não é porque é um desejo inconsciente dele de buscar algo, de experimentar algo, então ele muda de lugar para ver aonde que ele se sente bem, para ver se ele consegue tapar aqueles vazios, aqueles buracos que ele tem aqui dentro, né? E geralmente isso vem de alguma falta, de alguma ruptura no seu sistema familiar. Às vezes a mãe engravidou, casou com outra pessoa e aí nunca se foi falado desse pai, então ele está sempre buscando inconscientemente esse pai, né? Então isso acontece muito, isso é muito corriqueiro na nossa vida. Nós precisamos observar esses alunos que estão sempre mudando de carteira, mudando de lugar, que nunca estão satisfeitos no seu lugar. Nós precisamos dar um lugar para a família desse aluno no nosso coração. Olhar para ele e dizer, eu vejo a sua família, eu vejo seus pais em você. E eles têm um lugar no meu coração. Bom, gente, é isso o que eu tinha para trazer para vocês sobre hierarquia. Convido a vocês a fazer a prática, né? Pega lá a lista dos seus alunos e coloca eles em ordem cronológica, a partir da sua data de nascimento. Faz 2 dias e nota a diferença. Realmente eles se sentem mais seguros, mais tranquilos, eles aprendem mais, a disciplina na sala muda e o respeito amoroso de um pelo outro também muda. A gente consegue observar isso. Eu fiz isso uma única vez numa sala de aula que tinham menos alunos, né? Como eu trabalho em escola pública, geralmente são salas muito cheias. Então eu experimentei isso em uma das salas que eu trabalho e eu achei muito bacana. Eu acho que funciona, que flui muito bem a aula e só esse olhar assim do mais novo, olhar lá para a primeira carteira e dizer, olha que legal, ele é o mais velho. Isso faz com que conscientemente a gente visualize essa hierarquia, a gente consiga respeitar, aceitar e concordar com essa hierarquia. E é isso, meu povo, eu desejo para vocês uma jornada incrível, eu espero que eu esteja contribuindo com vocês. Se isso fizer sentido para você, se esse vídeo fizer sentido para você, manda para alguém, compartilha, né? Se inscreve aqui no canal, clica aí para se inscrever, curte o vídeo, isso faz com que mais pessoas consigam também ver, né? Se isso realmente fizer sentido para você. Porque nem tudo que a gente fala, às vezes, faz sentido para todo mundo. Não é todo mundo, não é todas as professoras e todos os professores que estão abertos a esse novo olhar da pedagogia sistêmica para a educação. E tá tudo certo, né? É interessante quando a gente olha e fala, tá tudo certo, eu respeito isso, eu respeito a sua opinião, a sua postura, né? Essa é a minha opinião, é a minha postura. Eu venho aqui dividir com vocês porque eu acho que é mais leve trabalhar dessa forma, ter esse olhar. Mas isso não é, como se diz, eu não posso simplesmente chegar e dizer, é esse o certo, tem que todo mundo fazer assim. Não, né?
Às vezes a gente precisa voltar para o nosso lugar para conseguir olhar para o nosso aluno como o pequeno. Quando você, no seu lugar de filha, cuida dos seus pais, e quando você tem filhos, quem cuida dos seus filhos? Você está cuidando dos seus pais? Quem vai cuidar dos seus filhos? Fica essa reflexão. Quando os pais, se voltam para sua família de origem, que são os seus pais, eles não conseguem olhar para frente, olhar para a família que eles estão originando, que eles estão formando. Eles ficam sempre cuidando dos pais. Então, se eles estão ali ocupados cuidando dos pais, ele não tem tempo, ele não consegue cuidar dos filhos. E aí esses filhos, eles ficam ali, sem receber o que é deles de direito, de natureza, Aí tinha outra coisa que eu queria falar para vocês em relação à hierarquia, mas agora eu me esqueci. Mas é isso, pessoal. Vamos junto, Estamos juntos nessa jornada e é muito importante que a gente tenha esse olhar mais leve, mais amoroso, sem julgamentos. Dar um lugar para essa família do meu aluno no meu coração. Olhar para ele e ter aqui na minha cabecinha, no meu coração, seus pais têm um lugar no meu coração. Tá tudo certo. Eu aceito você como você é, eu vejo você, eu concordo com a sua história de vida, eu concordo com a história de vida que você traz. Isso é muito importante. Até a próxima, pessoal.